Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler versos 13 e 14. Nesses dois versos aqui, 13 e 14, sai daqui 4 pregações. Hoje nós vamos falar a terceira e na próxima reunião falaremos a quarta. Então, Colossenses, capítulo de número 1, versos 13 e 14. Acompanhe aí a leitura, se possível memorize esses textos. Se 5 minutinhos no dia você abrir essa palavra aqui, esses dois versos, e você falar eles durante 5 minutinhos, fale assim, Colossenses 1, 13 e 14, e leia, repita isso, 5 minutinhos. Você vai aprender a memorizar todas essas passagens. No decorrer de muito tempo, você vai ter tanta coisa memorizada, saber onde está. Vai ser um benefício para você e para aqueles que estão ao seu redor. Então vamos ler, verso 13. Olha só o que Paulo vai dizer. Isso aqui é uma bomba, é uma verdade gloriosa, é uma coisa maravilhosa que tem que ser pregada para todo crente. Ele nos libertou de onde? Olha o tempo do verbo, é uma coisa já realizada, já fez, é passado. Nos libertou do império das trevas. Que mais? E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino para onde eu fui transportado? No qual, no reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Temos a redenção, vamos falar isso hoje, e a retirada, a remissão de toda a culpa e de todo o pecado. Mas vamos à perguntinha, né? Tenha paciência, eu falo isso direto, vai memorizando isso sempre. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que aconteceu com a igreja? Cada carta que Paulo escreveu foi para trazer ensino para a igreja, alertá-los quanto a algum erro doutrinário, alertá-los quanto a falsos profetas. Todas as cartas que Paulo escreveu têm esses objetivos: ensinar a verdade, corrigir o erro e alertá-lo contra os falsos ensinadores e contra o judaísmo entrando na igreja. Então, 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira delas é o zero para vocês. Asceticismo. Oxe, eu pensei que ia um coro aí ia falar assim, né? Que nem no primeiro ano. Ah, professora. Ah, oxe, estou brincando. Asceticismo. O que é o asceticismo? Eu não vou perguntar, vocês não vão falar nada. Toda doutrina, presta atenção, que lhe traz sofrimento, que lhe traz pagar preço, que lhe custa alguma coisa, que traz sobre a tua vida mental um excesso de domínio, de obrigações, entende? Doutrinas que te oprimem, que te cobram muito, entende? Que manipulam a tua mente, faz você um escravo, mesmo dentro da igreja, é o asceticismo. Impõe em você um monte de coisas proibidas, não pode isso, não pode, dá uma lista de coisas que pode. E você é medido, se fez muito não pode, está condenado. Se fez mais, pode, está salvo. Você é medido pelas tuas obras, não por aquilo que Cristo fez na cruz. Eles vão falar o que para você? A grande frase, bonita, porém extremamente mentirosa. Jesus fez a parte dele na cruz, 50%. Mas agora você tem que fazer a tua parte, os outros 50%. E qual é a parte que você tem que fazer? Voto, sacrifício, dar tudo que você tem, fazer campanha, dízimo. Eles vão te controlar e ficar preso no judaísmo. Essa é a tua parte. Se falhou na tua parte, o que Jesus Cristo fez não tem importância nenhuma, é fraco. Você vai perder a salvação se você não fizer os teus 50%, né? E exige aquele rigor, aquele controle na sua vida, uma liderança que controla o povo, não deixa o povo pensar, né?
Todo crente tem que pensar, tem que ser inteligente. Você não pode ser uma pessoa travada dentro de um lugar que você não pode pensar. Você é obrigado a pensar tudo aquilo que o líder quer que você pense. Entende? Você fica preso num cativeiro mental, alguém pensa por você. Isso não é o Evangelho. O Evangelho você tem que pensar, por isso que eu tenho que conhecer o Evangelho, pensar, porque quando quiserem me oprimir, pôr na minha mente asceticismo, eu penso, eu raciocino, eu conheço a verdade, eu não vou me submeter àquilo que é enganoso, que é mentiroso. Está bem claro isso? Que outra coisa entrou na igreja? Gnosticismo. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus não é sentir calor, Deus não é chorar, não é sentir arrepio, não é ficar gritando, tremendo. O gnosticismo, eu quero um Deus emoção, um Deus na carne, um Deus que eu sinta, que eu me descontrole, né? Que eu pule, eu faça coisas desconexas. Você vai ver vídeos que tem na internet, um monte de gente rodando, sapato de fogo, canela de fogo, roda para cá, roda para lá e gira, e faz tudo descoordenadamente, pessoas que a mente deles está apagada, eles estão que nem loucos fazendo coisas sem sentido, gritando, faz isso, grita aqui. Eu vi um subindo até no pilar da igreja, cheio do poder. Você vai ver vídeos na internet que o cara é um peão, ele fica rodando assim, ó. Vocês já viram isso? O cara roda, é isso que te digo. Gnosticismo. E no meio disso surge o quê? Os adivinhos, os mentirosos. São as pessoas que falam que têm dom de revelação e começam a dominar a vida das pessoas baseado naquilo que veio na cabeça delas. Um ambiente onde está todo mundo gritando, rodando, gesticulando, cria um ambiente mental. Quem não é firme na mente, daqui a pouco ele está lá com os olhos fechados, tremendo, começa a vir um monte de imagens na cabeça dele, ele pensa que Deus está falando, mas é coisa da cabeça dele, é coisa das emoções, dos sentimentos, daquela coisa, daquele culto condicionado onde ele está. E ele começa a revelar coisas, televisão disso, achando que é Deus, e é um produto da cabeça dele, da própria mente, dos seus próprios sentimentos. Vamos ler isso, Colossenses 2, né? Vamos lá. Onde está isso? Então, no Colossenses capítulo 2, olha lá o verso 18. Eu queria ser mais rápido nisso, mas não adianta. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, olha lá, baseando-se em quê? Olha a mente dele aqui, ó. Baseando-se em visões. É uma pessoa enfatuada sem motivo algum na sua mente carnal. O que é uma mente carnal? Ela não foi renovada pelo Evangelho, é uma mente sujeita a qualquer imagem, a qualquer pensamento, ela achar que é Deus falando. Ainda que venha na mente dela coisas contrárias à palavra, ela vai achar que é a voz de Deus, ela não tem a palavra para ver que se aquilo que veio na cabeça dela é a verdade do Evangelho. Então você vai encontrar um mundo de gente nesse gnosticismo, eu quero sentir Deus. Aí as pessoas têm visões, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Geralmente é um líder que fala que tem dom de revelação, e você de camisa branca vai receber uma bênção. Olha, irmã, Deus está derramando um óleo na tua cabeça. Olha, eu vi um varão de branco chegando. Irababá, essas línguas que são estranhas até para eles, né? Rabacá, xalabacanda, labacai, rubalabalabala, e bate, grita e tudo mundo, né? Você já teve lugar assim, de louco? Eu já tive várias vezes. Pior que essas gentes se tornam tão importantes, eles dominam tanto a cabeça das pessoas que fica todo mundo dominado por eles, escravizando eles. Eles começam a revelar coisas e controlam a vida de todo mundo na igreja. Eles veem tudo, no fim você vai ver por trás, eles fazem um monte de coisas escondidas, erradas, malignas, mas na frente eles são os vasos. Ninguém toca no vaso de Deus, só que esse vaso é de barro, meu irmão. Isso é o gnosticismo. O que Paulo falou aqui? Olha, ninguém seja um árbitro, um controlador da tua vida, baseado em quê? Ele não vem para você com a palavra do Evangelho. Ele vem com as coisas da cabeça dele, das emoções dele, da mente carnal que produz um monte de imagem. Ele fala que é Deus. Tinha uma pastora aqui na região que ela falava assim:
Quando você fechar os olhos para orar por alguém, o que vier na tua cabeça é a voz de Deus. Fala. E tinha um monte que, ó, Deus, você está em adultério, falando para o marido e a esposa do lado, você está em adultério, o cara não estava nada. Imagina a cabeça da mulher, destruía famílias. O que ela achava, ela falava que era de Deus. Afundou a vida de um monte de gente. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Isso é o gnosticismo, isso é uma praga que invade as igrejas pentecostais. E as pessoas não pensam mais, para elas tudo é gritar, poder, eu senti, não senti, Deus vai falar, receba a bênção, receba a vitória. É só promessa, 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 Deus vai acontecer, receba. Só fica nisso, não tem ensino de nada do Evangelho, da verdade do Evangelho da graça de Deus. Que outra coisa entrou lá? O misticismo, a terceira falsa doutrina. Então vai ali no capítulo de número 8, olha lá. Capítulo 2, verso 8, desculpe. Olha o que Paulo fala: ninguém vos venha enredar com a sua filosofia as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, olha lá, e não segundo Cristo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. Então, o que são essas coisas sutis? Presta atenção, vou repetir, você já está treinado nisso. De repente eu venho aqui um dia e vou pegar aqui essa canetinha, né? Aqui tem uma canetinha aqui, vou falar assim, ó, meus irmãos, vamos começar a campanha. Eu subi no monte, Deus me revelou que eu tinha que levar para o monte em nome de Jesus. Quando eu falo assim, Jesus, você sabe quem fala assim, né? Sabe ou não sabe? E ele me deu uma visão que eu tinha que comprar milhares dessas canetinhas, consagrá-las no monte. Vai vendo, isso não tem nada do Evangelho, é sutileza. É sutileza. Aquele que pegar uma canetinha dessa, tudo que assinar vai dar certo na vida deles. Os seus negócios, os seus contratos, as suas compras, as suas vendas. Só que para você ter uma canetinha dessa é R$1.000. É R$1.000, vocês estão entendendo a sutileza? Sim ou não? Ou então vem com um pouquinho de água, vou mostrar aqui minha garrafinha aqui, né? Vem aqui, ó. Meus irmãos, em nome de Jesus, subi no monte, consagrei essa água do Rio Jordão, tirou da torneira, veio dessa besta. E aquele que levar uma garrafinha dessa, só que a oferta é R$500. E você fazer comida, dá para alguém beber, vai ser curado, sua casa vai ser liberta, joga um pouquinho em cima nos umbrais da porta, que é a água do Rio Jordão. Ó a sutileza, está dando o Evangelho para a pessoa? Não. É sutil. Quem está ali e não conhece o Evangelho, eu quero é isso. Nossa, o pastor, o homem de Deus, o bispo, né? O bispo aparece na televisão, é o homem consagrado, ele está lá no altar, né? Lá no templo, e vão acreditar, e vão comprar essas coisas. Ou então vão nessa campanha que está sendo anunciada na televisão aí, que você tem que dar R$1.000 por mês, e pegar a toalhinha do apóstolo com o carnezinho dos R$1.000, né? Aí você vai prosperar, capaz de passar um filminho assim que tem barco, moto, casa da praia, você vai ficar rico, e o povo vai acreditar e vai dar, mas não recebeu o que é Evangelho. Abre os olhos, você da internet, em nome de Jesus, abre os olhos. Isso é praticado diante de nós todos os dias pela televisão, é ou não é? E a pessoa vai acreditar, essas são as sutilezas. O que é o misticismo? Essas coisas. Aí você vai num culto, tem um pouquinho de macumba lá dentro, sal grosso, camisa do avesso, banho de descarrego, sessão de descarrego, corrente disso, corrente daquilo, é sal grosso, é macumba, tudo macumba. Aí você vai num culto, tem isso, tem um pouquinho de espiritismo, né? Invocando o demônio, manifesta, demônio disso, demônio, é tudo crente, mas está invocando um monte de demônio, porque na cabeça deles, o crente está sempre cheio de demônio, ele não foi liberto, ele tem demônio e tem o mal na vida dele. Né? Tem um pouquinho de catolicismo tem lá cruzinha de Aparecida, medalhinha, aguinha, o terço, o rosário, agora é tudo ungido, chavinha da vitória, martelinho, aliancinha com Jesus, tudo ungido
E tinha lá um pessoal da lei, alguns da lei queriam levar as pessoas para guardar a velha aliança. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então, isso entrou na igreja dos Colossenses. E o que é que acontece quando a pessoa crê nessas coisas? Ela é cegada, ela perde a visão da verdade. Ela se torna uma massa de manobra, fácil de ser manipulada. Ela não pensa mais. Quando ela pega aqueles objetos orados, aquilo é como se fosse Deus para elas. Eu lembro que quando eu era católico, uma medalhinha da Aparecida, aquilo era mãe de Deus, era santa. Dava até beijinho. Não dava? Você já beijou santinho? Eu já beijei, até pé de Jesus eu já beijei. Quando eu ia na igreja. Aquilo é uma coisa de outro mundo. Agora o evangélico está assim. Você olha na bolsa das irmãs, todas elas têm um olhinho ungido. Né? Um olhinho ungido, e elas viraram umas feitiçariazinhas. Elas viraram feiticeirazinhas evangélicas. Tudo é passar óleo. Passa óleo aqui, passa óleo ali, passa óleo na testa, passa óleo no carro, passa óleo na janela, passa óleo na comida, passa óleo. Elas são feiticeiras, elas não sabem. Mas elas estão lá num feitiçariazinha gospel. Né? Gospel. Vocês entendem? Hã? Então a pessoa fica presa numa rede, a mente dela ficou escravizado. Quando o peixe cai na rede, ele fica preso pelas guerras, ele não consegue ir para frente e nem retornar. A pessoa fica anos amarrado com uma mentalidade dessa, crendo numa macumbinha, nessas coisas ungidas, nesses feitiçozinhos. A vida dela, ela não conhece o evangelho, ela foi escravizada, ela está numa rede e acha que está servindo a Deus. E principalmente nesse meio, ela vai ser muito explorada financeiramente. Ela vai ter que dar o dízimo, uma oferta igual, maior que o dízimo, vai ter que comprar os objetos que eles vendem lá, vai ter que pôr envelope com o nome da família para a família ser salva. É uma macumba total que está ali dentro. Isso aí, meus irmãos queridos, você enxerga isso comigo? Isso não é evangelho. Então, Paulo escreveu essa carta para combater essas coisas, para mostrar que, para aqueles que queriam levar para a lei, o fim da lei é Cristo, a velha aliança acabou na cruz. Definitivamente, nós estamos numa nova aliança, selada com o sangue de Jesus, num novo conhecimento. Eu tenho que falar isso, você está cansado de ouvir. Eu tenho que entender, vou falar a mesma coisa, toda a Bíblia é palavra de Deus, claro. Velho Testamento é palavra de Deus, claro que é. Mateus, Marcos, Lucas, João é palavra de Deus, claro que é. De Atos dos Apóstolos até Apocalipse é a palavra de Deus, claro que é. Mas eu tenho que saber aquilo que acabou, que já se cumpriu, que passou, que está vencido. Se você for lá no mercado, você vai comprar lá um requeijão. Aí você olha o quê? Venceu em julho de 2023? Está vencido, não serve mais para nada. Serve? Você vai comer aquilo? Não vai, por quê? Você vai comprar uma carne lá, o quê? Essa carne venceu em novembro de 2000? Não serve mais. A velha aliança é uma coisa que perdeu a validade, está vencida, não serve mais. É duro as pessoas entenderem isso. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas no meio de tudo isso eu tenho que entender aquilo que acabou, aquilo que se cumpriu, aquilo que se passou e aquilo novo que começou. Velha aliança, mentalidade dos judeus, tudo gira em torno do povo judeu, da lei cerimoniais, das leis civis, das leis morais, tudo é lei. Velho, é a história do povo judeu, o gentil não tinha parte nisso. Cristo vem, cumpre a lei, é o último sacrifício da lei, acaba com a velha aliança, acabou. Estabelece no sangue dele. Na última Páscoa ele pegou o pão, partiu, esse pão é o meu corpo que será partido por vós. Depois ele pegou o cálice, ouça e entenda. Ele pegou o cálice e disse o que? Este cálice é a nova aliança, o novo testamento, vai começar o novo testamento. Quando ele falou isso, pouco antes de ir para a cruz, o cálice do novo, vai começar um novo testamento no meu sangue. Se vai começar um novo, o velho vai acabar na cruz, é divisão de tempo, velho e novo a cruz.
Não dá para viver mais arraigado na velha aliança. Mas você vê a maior parte das pregações, ensinos da igreja hoje, tudo escravizado no Velho Testamento. Vai fazer uma peça de fim de ano, está lá. Quando as criancinhas vão para a escola, o que elas vão aprender? Moisés abriu o mar, não vai? Caiu fogo. Olha as histórias das crianças, das revistinhas. Tudo o Velho Testamento. Não ensina o Novo Testamento para as crianças. Pode ver as escolinhas, as revistinhas. A maior parte é Velho Testamento. Quando vem cantar coisa de Natal, às vezes canta coisa que não tem nada a ver, não tem nem nada a ver com o Natal, o Evangelho. Tudo mentalidade escravizada, mentalidade trazida da velha aliança. Então Paulo escreve essa carta para corrigi-los, mostrar o caminho, dar a direção. E eles perderam aquilo que Cristo fez na cruz de vista. Eles voltaram as costas para a obra da cruz e ficaram voltados para as falsas doutrinas e para o judaísmo. Então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta, trabalhar na mente deles para que eles enxerguem a verdade. E nós chegamos nesse capítulo 1, verso 13, 14, que eu vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas. Falamos isso na pregação anterior à passada. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Falamos isso na pregação passada. E no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Hoje vamos falar sobre a redenção. Então, eu tenho que entender isso. Todo crente salvo, ele foi liberto do império inteiro das trevas. Ele já é um liberto do império inteiro das trevas. A mentalidade das trevas foi tirada dele. Os conceitos religiosos que estão nas trevas foram tirados deles. O poder que o diabo, o demônio tinha, ele foi liberto de tudo isso. Ele já é um liberto. Ele não precisa ficar lutando, fazendo corrente de libertação. Ele não precisa de culto que põe a mão na cabeça, põe o olhinho aqui, sui. Sai o tempo todo. Tomar passe evangélico. Ele não precisa de campanha, não precisa de nada disso. A libertação que ele precisa é conhecimento da verdade. Quando ele conhece a verdade, a mente dele muda. A mente dele se torna uma mente espiritual, com conhecimento, e toda mentira ele é liberto. É isso que ele precisa, só conhecer. Todo crente é liberto, não precisa de imposição de mãos, culto de libertação, corrente de libertação, gritaria, não precisa de um pastor, todo final de culto, está amarrado isso, está amarrado aquilo, está amarrado, sai demônio, sai doença, sai. O tempo todo, acaba o culto, todo final de culto tem que expulsar o mal. Falou de Deus o tempo todo, do poder, Deus vai fazer, mas no fim, o mal está lá na igreja, tem que sair, não saiu. Ele é livre, você é livre. Agora, quando eu vou entender o Evangelho, a minha mente vai soltando, eu vou saindo da religião, vou entrando no conhecimento da verdade, vou aprendendo a viver a verdadeira liberdade. E nós somos transportados, falamos isso a semana passada, e postos no reino do Filho do amor de Deus. Estamos em Cristo. Dei aquele exemplo da arca de Noé, vocês lembram disso ou não? E hoje, o que eu encontro? Quando eu entro dentro da arca, quando eu estou em Cristo, eu encontro a redenção. A redenção está fora de Cristo? Não. A redenção é uma coisa que está dentro do reino, para onde eu fui transportado. Eu estou em Cristo, estou no reino, estou no cofre. E eu encontro um tesouro ali, a redenção. O que é a redenção? Libertos total, 100% livres, para nunca mais voltar a ser escravos. Você acredita nisso ou não? Pastor, mas a minha cabeça, sabe o que acontece? A nossa mente, ela viveu tantos anos nas trevas, na mentira religiosa, na mentira do mundo, nos problemas, dependendo da família que você veio. Não sei como era o teu pai e tua mãe, se ele te judiou, se não te judiou, se ele era ignorante ou não, se ele te instruiu ou te largou, nem olhava para você, não sei. Então, você vem com
acúmulo de sofrimento, de pensamento ruim. Não sei as músicas que você gostava, se você gostava de samba, música sertaneja, mas essas músicas todas trouxeram um lixo emocional de desejos para a tua cabeça, para a tua carne. Entende? Eu não sei se você tinha dinheiro ou não tinha, se você foi muito pobre, passou fome, traz um lixo de sofrimento, de necessidade na tua mente. Então, quando você chega no Evangelho, encontrou Jesus, mas você está com uma cabeça desatualizada, está lá longe. Se veio de igreja pentecostal, igreja de campanha, voto e sacrifício, você tem um lixo de escravidão religiosa na tua cabeça. Você se vê na mão do diabo, preso e está amarrado, você é supersticioso. Se passou ali na esquina da Aliança e viu aquele frango da macumba, ai meu Deus, não vou nem passar por ali porque havia um frango de macumba ali, que eles fazem macumba lá, né? Viu, para quem não sabe, tem uma metalúrgica ali, tem uma encruzilhada lá perto dele, é só macumba. Eu corro, todo dia eu passo lá de manhã, vejo os urubu comendo aquelas carnes, isso é coisa terrível aquilo. Então você vem com esse lixo. Agora, Deus começa um grande trabalho. Meu Deus, como é que eu posso fazer você entender isso? Deus é essa mentezinha aprisionada de igreja pentecostal, de igreja de sacrifício, de igreja de voto, dessas igrejas universais da vida, né? Vocês entendem? Aí você encontrou Jesus, agora Deus começa um trabalho, ele vai lá dentro, onde você não consegue ver. E ele não é alguém que faz lavagem cerebral, vai arrancar tudo que você tem lá em 1 minuto. Como é que Deus ele vai limpando e renovando a tua mente? Ele vai injetando a verdade lá, as sementinhas da verdade vão caindo lá dentro. E é semente poderosa. Então ela começa a se revolver ali dentro, e crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela tem que ocupar o espaço da tua mente. Então ela vai expurgando o erro, vai saindo um pouco aqui, saindo um pouco ali, ela é pequenininha, ela vai crescendo, você vai aprendendo o Evangelho, até atualizar a tua mente com a verdade, você ter uma mente poderosa. O seu maior problema está naquilo que está na tua cabeça, da forma que você vê a vida, da forma que você pensa a vida, da forma que você vê as coisas. Nós temos que ter uma mente renovada, ver a vida do ponto de vista do Evangelho. Do ponto de vista do Evangelho, eu sou salvo para sempre, liberto, restaurado, perdoado, tenho paz, tenho segurança, tenho confiança, tenho fé, tenho coragem, meu mundo emocional está sendo posto em ordem, os medos que eu tinha não tenho mais, as tristezas que eu tinha não me dominam mais, a depressão que vinha, agora ela veio, minha mente é forte agora contra esses pensamentos. Eu estou livre, eu estou conhecendo a verdade. Preciso ter uma renovação de cabeça. Só o Evangelho é que faz isso. O Evangelho falso aprisiona, enche a sua mente de prisões, de cunha para você não pensar. Você fica robotizado, alguém orada, olhinho ungido, sal grosso, só fica assim, ó, que nem esse bonequinho, a vida inteira escravizada por isso. Ô santinho, santinha, né? Ora, rezinha. Olha bem, eu vou dizer uma coisa, eu fico preocupado, eu falo assim, mas até irmãos que já passaram por aqui, eu os encontro, pelo jeito que eles falam, eu percebi, voltaram para trás, mente escravizada. Por incrível que pareça, inacreditável. Ficou até com dor no coração, falo, não é possível, de anos ouvindo. Agora estão dando ouvido para coisas que vão escravizar eles de volta naquilo que já haviam sido libertos pelo conhecimento da verdade. Então preciso esse processo, ter uma mente renovada. Por isso que você tem, olha, de novo eu vou dar o mesmo conselho, não ouça qualquer música evangélica, não fica ouvindo qualquer pregação, essa gente da televisão não ouça ninguém, que ali tudo é um cativeiro para prender vocês, entende? Não fica ouvindo tem música evangélica bonita, mas que introduz na tua mente um pensamento errado, que não é o Evangelho. Quer ver uma? Remove a minha pedra. Como se eu estivesse no túmulo, tem uma pedra na frente, e Cristo tem que remover a pedra, mas a minha pedra já foi removida na cruz, eu não tenho nada de obstáculo na minha frente. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Olha aí, isso é Evangelho? Não.
Para ter vitória eu tenho que crer, não é gemer e nem chorar. Olha que mentira as pessoas cantam. Então lá, aleluia. Aí sai da igreja com a mente escravizada em trevas, cantou trevas. Então você tem que tomar cuidado com qualquer pregação. Não fica ouvindo qualquer lixo que vem pela internet. Tem um monte de pregadores hoje em dia que estão falando de graça, torceram um monte de coisa. Para eles Jesus até veio, não vai vir mais. Não ouça isso. Não deixa a tua mente, você tem que cuidar da tua mente, protegê-la. E foge dos fofoqueiros, das irmãs fofoqueiras. Só falam da vida dos outros. Até os irmãos também. Tem irmão que depois dá umas coisas na cabeça dele, eles viram e ficam tão fofoqueiros, falando aquilo que não é verdade. Foge deles. Bom, voltando. Então, o que é a redenção? Primeira coisa que eu tenho que nele é o seguinte: eu tenho um redentor. Cristo é o nosso redentor. O que o redentor faz? É aquele que redime, que resgata e que liberta. Então, repare bem, essa redenção, essa libertação não é uma coisa que eu conquisto porque eu orei muito. Não é uma coisa que eu faço por merecer ou eu conquisto por obras. Não, eu tenho um redentor que é Cristo. Cristo é aquele que me redime, que me libertou 100%. Ele fez isso por mim. O meu redentor não é fraquinho, não é um Jesus Cristo fraquinho, que eu vou na igreja, aí eu saio da igreja, o diabo vem e toca em mim, porque ele é fraquinho, deixou o diabo me tocar. Entende? Eu estou lá na igreja, não ora, olha, não ora por aquela pessoa, depois você vai ser retalhado. Eu orei por uma pessoa, olha só. Eu orei por uma pessoa, aí o diabo vai me retalhar porque eu orei por ela. Você já ouviu isso? Tolice. Então o meu redentor é fraquinho, ele me liberta, mas me deixa na beira do precipício para cair de novo no buraco. Cristo é o nosso redentor, ele já nos libertou, ele já nos redimiu, a minha mente está ajustada nisso, ninguém me rouba essa verdade, ninguém tira esta minha fé. Está escrito aqui, ele é a minha garantia. Então o redentor é aquele que executa a redenção, que executa a libertação. Cristo já executou a tua redenção, já fez isso. Agora a tua mente precisa ser trabalhada com a verdade e você ajustar em linha com o evangelho. Tem que tirar um monte de lixo religioso e evangélico que está aí, para ajustar a tua mente naquilo que é a verdade do evangelho da graça de Deus. Então a redenção é o quê? Libertação total, 100% liberto. Eu consegui alguma coisa por esforço próprio, ser redimido? Não. Cristo é o meu redentor, aquele que executou, ele que fez tudo a meu favor, já fez. Ele disse, está consumado, tudo foi feito, tudo se consumou, nada mais precisa ser feito. Isso é o evangelho, que na ótica de Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está bem claro isso? A tua mente está ajustada, ainda quando você olha para mim, vem uma coisinha lá, assim, será que é? Será que não é? Será? Ainda tá, não, você tem que trabalhar nisso, limpar a tua mente, entende? Conhecereis a verdade te libertará, a verdade conhecida vai te libertar. Então eu entrei, fui liberto do império das trevas, estou em Cristo, eu encontro a redenção total. Então quem é o nosso redentor? É Cristo. Ele já te libertou, desde o dia que você creu nele, ele já te libertou, só que você não conhece o evangelho, precisa aprender o que ele já fez por você, certo? Por isso que aqui não tem imposição de mãos. Imagina só, uma pessoa, um obreiro lá está em depressão, presta atenção, o pastor lá está brigando com a esposa, vive numa guerra dentro da casa dele, está num conflito, ou então está brigando com os irmãos, está com ódio de outro, aí ele está lá, ele vai pôr a mão na tua cabeça para te libertar, sendo que ele está assim. Aí você vê aquele monte de obreiros, coitados lá, tudo lá enfileirado. São pessoas que às vezes não tem nem o que comer, estão numa exploração dentro da igreja. Vai te libertar do que a mão dele? Carne, libertar carne. Vai vir uma mão de carne, né?
e vai por dentro, e vai passar algum fluido para você ser liberto. Olha, presta atenção. Por isso que aqui não tem imposição de mãos, não tem óleo, não tem oração forte. Aqui você vai aprender a viver por aquilo que você acredita. A tua vida vai ser aquilo que você acredita. Então por isso que eu estou injetando o Evangelho em você, para você ficar firme e crer no Evangelho. A sua vida vai ser o Evangelho. Isso que é viver o Evangelho. Vai ser tentado por um monte de coisas que vêm do mundo? Vai, mas aqui dentro você tem o capacete da salvação, uma das partes da armadura. A minha mente tem o capacete da salvação. Eu conheço tudo sobre salvação. Nada penetra, nada entra mais na minha mente para contaminar. Estou vestido com o capacete da salvação. Agora vamos trabalhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Volta um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ver o verso 30. Olha o que Paulo fala. Mas vós sois de quem nós somos? Nós somos dele, dentro da arca, em Cristo Jesus. Agora, o que Cristo Jesus se tornou para nós? Isso vem da parte de Deus. O qual se nos tornou da parte de Deus? Olha lá, sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Se tornou a nossa justiça, se tornou a nossa santificação, e se tornou o quê? A nossa redenção. Então Cristo é a nossa redenção. Cristo é o fim da escravidão. Cristo é o fim do cativeiro. Cristo é o fim de tudo aquilo que te aprisionava. Ele é o meu redentor. Isso vem da parte de Deus. Ele me redimiu, fiz um trabalho completo já. Fez ou não fez? Então, o que Cristo se tornou da parte de Deus para você? O teu redentor. Agora, isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Essa liberdade existe desde que Cristo disse está consumado. Quando você nasceu neste mundo, você nasceu debaixo da nova aliança. Tudo isso já era verdade. Você creu em Cristo. O problema é que você foi parar numa igreja que está antes da cruz. Não te ensinou nada disso. Você entrou na guerra da velha aliança. E ficou anos sem ter esse entendimento daquilo que já estava consumado. Mesmo sendo livre, de acordo com a mente enganada pelo falso ensino, vivia debaixo de cativeiro, vivia debaixo de escravidão. Agora vamos lá, primeira carta de Paulo, Romanos, volta um pouquinho. Romanos capítulo de número 3. Nós vamos ler. A tônica é o verso 24, mas agora vamos ler o verso 21, desde o verso 21. Romanos 3, 21. Mas agora, olha lá, sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça de Deus não veio debaixo da lei. Ela vem depois, quando a lei é retirada. É uma justiça sem lei. Veio a justiça de Deus, a justificação, a verdadeira justiça de Deus. Olha lá. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos aqueles que acreditam. Porque não há distinção. Aí ele mostra o estado que todos estavam, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verso 24, sendo justificados como? Gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo. Então, eu fui justificado, perdoado, sem culpa. Fui justificado gratuitamente pela graça de Deus. E tudo isso está envolvendo uma segunda coisa, mediante a redenção que existe, que está em Cristo. Essa redenção, Cristo trouxe, Ele é o nosso Redentor. Eu fui justificado mediante a graça, e nessa redenção, essa libertação 100% que Cristo já realizou e já se cumpriu em cada um de nós. Você acredita nisso? Eu não sei se a tua mente já alcançou isso, mas quando a tua mente está estabelecida nesse conhecimento, é uma alegria viver. Você anda em paz, você anda seguro.
você anda com conforto, sabe? O Evangelho, que coisa gostosa, como é bom ser cristão, como é bom ser crente, né? É uma coisa, uma mente que produz coisa boa. Você acorda de manhã e não está assim, oh meu Deus, vou entrar numa guerra hoje. Deus, em nome de Jesus, Senhor, está amarrado isso. Quem acorda assim, acorda no inferno. Ele acorda cedo, ai Senhor, em nome, está amarrado, o demônio disse, está amarrado, o demônio. A cabeça dele é assim. Então ele precisa amarrar tudo isso, porque na ótica dele está tudo na frente dele, essas coisas. Quem conhece o Evangelho acorda, está tudo, tá limpo, está tudo limpo. Não é gostoso ser crente? Não é? Acordo cedinho, que acordo de madrugada assim, saio na minha área assim, vejo ali o sol, falo, ainda mais no verão, parece que dá mais alegria ainda, né? Eu gosto muito do verão. Aí você acorda assim, acordei hoje, mas sabe que hora que eu acordei? 3 horas da manhã. Sabia disso? Acordei 3 horas da manhã, desci assim na minha sala, ainda estava tudo escuro, abri isso que eu estou te falando, fiquei ali lendo, meditando. Que coisa boa. Aí depois saí na área assim, estava começando a clarear. Não estou em guerra, não tem demônio. Estou cheio de problema. Os problemas estão tudo mais. Não vejo isso. Eu tenho que enfrentar. Uma mente livre, com vontade de viver, de dar um sorriso, de ver você, que tem prazer de acordar, vir aqui para a igreja, trazer uma palavra, ouvir. É mente livre, né? Aí vai chegar, brinca com a esposa, né? Ela pode encher um pouquinho, entra por aqui, sai por ali. Aí o marido enche um pouquinho, entra por aqui, sai por ali. Está em paz, gente. Não é aquele ambiente tenso. Minha filha obedeceu, minha filha não obedeceu. Esse marido pôs o sapato ali. Essa esposa, estão tudo dentro de casa bufando. A mente escravizada, gente. Tudo nervoso. No qual temos a redenção. Sim ou não? Mente livre. É bom ser crente, é bom conhecer o Evangelho. Já lemos Romanos, agora vamos para Efésios, vai um pouquinho para frente. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 1. Vamos ler desde o 3, mas a tônica é o verso 7. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, deixa eu abrir uma coisinha com pensamento. Jesus Cristo é Deus? É Deus. Mas por que ainda Paulo, que teve revelação de Jesus Cristo, é para mexer com algumas pessoas lá da internet, não é com vocês. Por que Paulo ainda fala que Jesus Cristo tem um Pai? Se é um único Deus e é Jesus Cristo, por que Paulo continua dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse duas pessoas? Ele que teve revelação do Evangelho da Graça de Deus, não deveria falar assim. Não é com vocês, para mexer com alguns lá na internet que às vezes falam algumas coisas para mim, para eles pensarem. Olha lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é Deus. Mas por que Paulo continua dizendo, Paulo fala que ele ainda tem um Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, com qual finalidade? Para louvor da glória da sua graça. Essa graça tem uma glória, e nós fomos feitos para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? Em Cristo, no amado. Agora, o que eu encontro em Cristo? No qual temos a redenção, o fim do cativeiro. No qual estou em Cristo, salvo, eu tenho a redenção, o fim do cativeiro. E que mais ele fala? E a remissão, a retirada de toda a culpa, segundo a riqueza da sua graça. Então,
Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Então, vou explicar de novo as mesmas coisas. Jesus Cristo teve uma mãe humana, mas um pai sobrenatural. A semente que vem de Deus, que é Jesus Cristo, ele tem um pai que é Deus, de uma outra dimensão. E tem uma mãe que é humana, para poder ele ter um corpo humano. Então, essa semente que fecundou o óvulo de Maria é uma semente sobrenatural, é de Deus, é uma semente de Deus. A semente do homem comum transferiria para a criança o pecado de Adão. Mas Cristo é uma semente que fecundou o óvulo de Maria, uma semente de Deus, um ser extraterrestre, de uma outra dimensão. Então, quando Jesus Cristo nasce, ele não herdou nada de Adão. A carne dele era uma carne santa. Você pensa que ele tinha essa carne cheia de tendências como você tem? Cheio de lascívia, de cobiça. Não, a carne dele era uma carne perfeita. Ele não herdou nada geneticamente de Maria. Quando uma criança nasce, faz um exame de DNA, o sangue da criança é do grupo sanguíneo do pai. O DNA de Jesus Cristo, o sangue dele era um sangue de uma outra dimensão, um sangue de Deus. Então ele nasceu perfeito, um sangue puro, sangue de Deus, uma carne, um corpo perfeito que nunca o pecado poderia vencê-lo. Então o sangue dele era um sangue de uma outra dimensão. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. O nosso sangue é um sangue contaminado pelo pecado, mas o sangue dele era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue. Então este sangue é a base da nossa redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Esse sangue é que quitou a dívida da lei, que pôs um fim na lei, que executou o judaísmo e acabou com ele. Este sangue é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, onde nós estamos. Este sangue é a garantia que você é um redimido. Se você precisa de libertação, de culto de libertação, essas coisas, então esse sangue falhou, não serviu para nada. O sangue de Cristo foi derramado em vão. Porém, o sangue dele era um sangue de Deus, puro, não havia pecado. Esse sangue é a garantia, é a prova de que eu fui liberto 100%. E nunca mais vou voltar à escravidão. É a prova. Quem acredita? Não é esse negócio aí que os pentecostais fazem. O sangue de Jesus tem poder. Escutou um barulho, acha que é o diabo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para quê? Ele nem sabe o que está falando. Ele pensa que falar o sangue de Jesus tem poder é uma palavra mágica que o diabo fala. Oh, ele clamou pelo sangue, vamos fugir. Aí o diabo foge. Tolice, ignorância. O sangue de Jesus teve poder porque ele estabeleceu uma nova aliança e me redimiu, e é a garantia de que eu sou livre. Se alguém disser que eu sou preso, ele está negando a eficácia do sangue e negando aquilo que foi derramado na cruz. Redimidos pelo sangue. Se olhar para mim, estou cheio de defeito. Mas quando eu entendo isso, que o sangue é a garantia, o sangue da nova aliança, do novo testamento, onde nós estamos. Temos a redenção pelo seu sangue. Agora vamos lá para a carta aos Hebreus. Efésios, depois de Efésios vem Filipenses, depois de Filipenses Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9. Agora Paulo vai falar uma coisa gigantesca, extraordinária. Verso 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então está dizendo que Cristo entrou num tabernáculo celestial, que não foi feito por mãos humanas, não é uma coisa dessa criação. Olha a velha aliança aqui, não por meio de sangue de bodes, olha o Velho Testamento, olha a lei, e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue ele entrou num lugar celestial chamado Santo dos Santos. Uma vez por todas, tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Então você vê o quadro do sacerdote terreno, ele pegava o sangue dos animais, o povo que pecou o ano todo estava lá, aquele auditório todo, ele pegava aquele sangue dos animais, entrava no lugar, no tabernáculo, no lugar chamado Santos dos Santos, onde estava a presença de Deus, com sangue de animais ele aspergia sobre tudo aquilo, sobre o povo, sobre ele, e o pecado do povo era perdoado. Isso aí é lei. Agora Cristo vem como sumo sacerdote celestial. Ele vai entrar num santuário celestial, não é coisa da terra, não é coisa que Moisés construiu, não é templo de Salomão. Ele vai fazer esse mesmo ofício celestialmente, então ele vai entrar com o sangue dele, o sangue perfeito, e vai conseguir para nós o que? Uma eterna redenção. A redenção, essa libertação é eterna. Então eu nunca mais vou voltar a viver debaixo de jugo de escravidão, de prisões. Eu sou redimido eternamente, eternamente. O sangue puro obteve para mim uma eterna redenção. Você entende? Vou falar de novo. Então o sacerdote pegava sangue de animais, aquele povo todo lá, o povo cheio que pecou o ano todo, ele também tinha pecado. O sangue de animais, de bodes, era o sangue da velha aliança. Quer viver na velha aliança? Ele pegava e entrava naquele lugar onde estava a presença de Deus, chamado Santos dos Santos, aspergia o sangue ali, sobre o povo, sobre ele, sobre aquilo, e o povo ficava perdoado, mas tinha que fazer aquilo constantemente. Parecia que tinha um prazo de validade toda hora. Agora Jesus fez isso uma vez, por sangue dele se tratar de um sangue puro, perfeito, e o tabernáculo que ele entrou, uma coisa celestial nos céus, eterno, esse ato que ele fez de redenção é perfeito, não precisa fazer de novo, acabou, foi uma coisa perfeita. Então quando ele faz isso celestialmente, ele conquistou para nós uma eterna redenção, não tem mais fim, nunca mais eu vou voltar à escravidão. Nada que escravizava pode dominar minha vida de novo. Eu sou um redimido. Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estou no reino no qual eu tenho a redenção, a liberdade. Agora, ajusta a tua mente nisso, você precisa exercitar a fé nisso. Sou um redimido, sou um redimido, sou um redimido. Pega esses versos, mastigue, não seja preguiçoso, crente só vem abrir Bíblia de domingo, e só domingo é muito pouco, assiste os vídeos, 1, 2, 3, 4, acompanhe lá, trabalhe, memorize, renova a tua mente, seja sábio, no qual nós temos a redenção e a remissão, a retirada de todos os pecados. Os teus pecados foram retirados e pagos por toda a tua existência. É isso que as pessoas não entendem. Quando você creu em Cristo, se cumpriu isso na tua vida. E o teu pecado foi pago, passado, presente e futuro. Até o teu futuro já está pago. Pastor, mas e se eu errar? Está pago. Eu não quero errar, mas se eu errar, já está resolvido. Ele já providenciou por toda a minha vida o perdão e a remissão dos pecados. Por toda a minha vida. Então, isso é indestrutível. Quando eu entendi essas coisas, é indestrutível. E o que tinha na igreja dos Colossenses? Estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus me revela. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso não pode, aquilo não pode, olha, vai perder a salvação. Aguinha orada, coisinha ungida, olha, é libertar, Deus está aqui na rosinha. Vem guardar o Velho Testamento, vai lá, olha, você viu lá Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, olha os mandamentos, olha as batalhas, vai. É isso que estava na igreja dos Colossenses. Como que estava a cabeça dos Colossenses? Totalmente desviada da verdade. Você tem a redenção? Você tem a redenção. Isso é indestrutível. Quando o crente ele tem a mente renovada com essas verdades,
Ele não suporta mais pregações que não é o evangelho da graça. Ele é um detector de mentira. Lembra aqueles filmes antigos? Punha lá, espetava o cara lá, punha a mão do cara preso em algumas coisas lá. Você fez isso? Ele dizia, não, mas e o detector? Mexia com as emoções. Ele fez lá, o detector está... Você é um detector de mentira. O crente com a mente renovada é um detector de mentira. Quando ele ligou a televisão, meus irmãos, em nome de Jesus, nós vamos distribuir a rosa ungida. Você é um detector de mentira. 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 Quem não conhece, vou pegar a rosa ungida. Ligou lá a televisão, está um pregador, porque lá, meus irmãos, nos Salmos, porque lá, José, você é um detector de mentira. É mentira, isso aí já acabou na cruz. Você tem que sacrificar, mentira, acabou o sacrifício na cruz. Você é um detector de mentira, pega toda a mentira religiosa quando você está estabelecido na verdade. Pega ou não pega? É por isso que um monte de irmão, ontem mesmo me ligou um irmão, ele trabalha lá, é uma cidade de interior. Ele falou, pastor, estou parando de ir na minha igreja. A sogrinha dele vai, a esposa vai, ainda não tem a mente renovada. Mas eu estou parando de ir lá na igreja. Depois que eu entendi o evangelho, não dá mais essa mistura do velho com o novo. Eu vou lá, levo a minha esposa, minha sogra com paciência, mas não consigo mais ouvir aquela ladainha, aquelas pregações todas misturadas. Não dá mais, eu não consigo mais. E assim milhares que estão entendendo o evangelho da graça de Deus, não dá mais, gente. Não dá mais. Você entende? Quando a tua mente está ajustada com a verdade, você é um detector de mentira. Tudo de pregação, de escravidão religiosa que vem, você detecta mentira. Mentira, enganação, enrolação. Você tem uma capacidade, quem tem a mente renovada com o evangelho, tem uma capacidade de entrar no coração do pregador, saber se ele quer falar a verdade ou se ele está lá falando uma coisa e lá dentro tem uma segunda intenção escondida. Ele quer falar aquilo só para arrastar o povo para aquele lado, para receber uma oferta maior. É aqueles que aparecem na televisão, vamos brincar. Quero fazer um desafio para você. Desafio você, pega o teu salário. Você tá devendo, pega um aluguel teu, não pague, faça um sacrifício. Você conhece esses? Conhece, né? Aí manda o cara pegar um aluguel do mês, não dá na igreja de provar, desafiar Deus. Né? O desafio dos R$900, pegue R$900, todo o Brasil viu isso. Dá nesse ministério, Deus vai abrir a porta para você. Você detecta tudo, um impostor. Olha o coração dele é pegar o dinheiro. Não é falar a verdade. Ele deve estar devendo um monte de coisa que ele fez, que o povo não fez. Quem fez foi ele. E precisa pagar, então ele vai explorar o povo. Para pagar aquilo que está oculto, às vezes nem sabe o que é. E vinha uma irmã, ela não veio mais depois da pandemia. Ela falou, pastor, eu fui lá e dei os R$900 e peguei a Bíblia ungida. Eu falei, e daí, prosperou? Só ilusão. Você é um detector. Quando você ouve essas pregações, você vai lá dentro, peguei ele de jeito. Conheço o evangelho, não caio mais nisso, né? Entende ou não, meus irmãos? Você pega todas as artimanhas que eles fazem para pegar o dinheiro do povo. Aí quando você vê esses pastores políticos que quer movimentar um monte de... Nunca vi os crentes tão cegos indo para passeata e manifestação, sendo crente manipulados politicamente. Quando você vê esses pastores que viraram, a igreja deles virou um partido político, peguei ele de jeito, eu sei o que está dentro dele. Eu sei, ele já não é mais pastor há muito tempo, é um político camuflado. Aí ele vai pregar 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Como ter vitória. Não sei o que lá, vitória. Isso é enrolação. Aí vem com psicologia. Faça isso, faça aquilo. Mas não prega o evangelho. Você vai detectar tudo isso. Mente renovada enxerga além. Mente que conhece o evangelho enxerga além. Percebe além. Tem uma sensibilidade aqui dentro que quando a mentira vem, ele capta na hora. É que nem um alarme. Tchum, acende aquilo. Você entende isso? Então vamos terminar voltando na leitura principal. Colossenses 1,
13 e 14. O que ele já fez? Olha a coisa grande que ele já fez. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, uma redenção eterna. E o que mais? E a remissão dos pecados, a retirada de todos os pecados. Então só ficou faltando isso, a remissão dos pecados, que vamos falar na próxima reunião. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém.